Foi. Manobra. Vou ver se eu tiro a internet daqui, porque aí a gente diminui um, né? É verdade. Voltou aí? É. Vamos ver, a galera tá voltando, gente? Volta aí, por favor. Como eu disse, a gente tá com essa... Galera, vocês estão por aí ainda, né? Não, acho que você tá na antiga ainda. Como que eu renovo? Volta, vai no 10 Aí, isso. Ah, tá na nova. Agora tá? Tá, agora tá na nova. Mas não tem nem... Deixa eu ver. Ah, não, você tá na antiga ainda. Isso. Tenta... Aí, agora foi. Beleza, gente. É isso aí. A gente tá ainda nesse processo, como eu disse pra vocês. A gente tá lutando pra melhorar, mas tá... nesse tempo ainda que a gente vai conseguir melhorar, a gente vai arrumando, tá bom? Então, tá funcionando aí? Isso. Tá, né? Pessoal, está ok aí? Todos estão... Tá ok aí a imagem, som? Isso. Tá, positivo. Tá bom, gente? Então nos ajude aí, vai nos comunicando, tenha um pouco de paciência. Isso, já queremos agradecer a audiência e a paciência. Verdade, verdade. Precisamos disso, porque estamos no momento, estamos começando, então estamos ajustando ainda, né? Tem ajustes técnicos aqui que independe de nós, né? Depende um pouco da internet também, isso aos poucos vai se resolvendo aí. Mas permaneçam aí. E vai orando a Deus para que não caia a live. Pronto, vai intercedendo daí também. Ajuda a gente aí. Ajuda a gente aí. Ajuda aí, Vaso. Ajuda aí, Vaza. Vaza. Né? Ajuda nós aí, tá bom? Então, dentro disso, né? Foi até bom porque eu esqueci e a live cortou. Então, talvez seja a providência de Deus. Entendeu? Mas vamos então já começar o nosso papo, a nossa troca de ideia. Perguntando perguntando para o nosso pastor Tony, primeiro, quem era o pastor Tony, o Tonyzinho, o pequeno Tony, como que o Tonyzinho era, como que o Tonyzinho, antes de ele se tornar pastor, esposo, pai, quem era o Tonyzinho? Tá, vamos lá então. O Tonizinho foi alguém, o Toninho. O Tonizinho. Ele me convenceu. O rapaz é bom, hein? O que acontece? Eu, quando criança, o Toninho, eu sempre estive exposto, na verdade, sempre meus pais já evangélicos de 40, 50 anos, então sempre estive exposto realmente a palavra, né? Uma família grande, então pessoas alegres, né? Apesar das dificuldades, ninguém olhava para isso. Olhava para o futuro, que o melhor viria, né? E o tempo foi passando, fomos amadurecendo, até que, num determinado momento, eu conheci uma pessoa, que essa pessoa fez com que, sabe, pastor Vitor? Com que a minha vida desse uma guinada para melhor. Eu louvo a Deus pela vida dela, que é minha esposa. Daí em diante, então, nós começamos uma vida, uma caminhada cristã e uma caminhada juntos também como família, né? E hoje, glória a Deus por isso, eu sou o pastor Tony, pastor com muito orgulho da ICEM, Igreja Cristo Essência Maior. Na minha vida secular, eu sou empresário, tenho uma clínica chamada Santes Consultório, Clínica de Olhos, certo? Com algo que eu faço que eu gosto, eu amo muito o que eu faço, eu trabalho com muito prazer naquilo que eu faço, eu dispenso o tempo necessário, sabe, pastor Vitor, para fazer o melhor naquilo que eu me propus a fazer. Porque é dessa forma que nós entendemos que o que você fizer, faça, mas faça o melhor. Não é dessa forma? É verdade. Então isso aí, chegamos até aqui, até a live aqui, que agora eu quero saber o que você quer saber além disso. Não, dentro disso, como que você... quais eram as travessuras do pequeno Tonizinho? Rapaz, eu era um exímio empinador de pipa. Gostava muito de pipa, gostava muito de ler.
Eu desenhava, sabia? Desenhava? Eu gostava muito de desenhar. Pegava uma folha, gostava muito de desenhar o rosto, faces, né? Desenhava muito, eu gostava. Até hoje ainda, às vezes me pego desenhando. Então, assim, mas eu sempre fui muito correto. Eu nunca fiz travessura nenhuma. Nunca. Era o melhor da classe? Não. Da sala de aula? Meus vizinhos, quando eu era pequeno, não tem ninguém vivo ainda que possa. Porque senão seria, não era fácil não. Não era... Apanhava muito da minha mãe, pegava o chinelo lá e vinha atrás, porque eu não dava moleza não. Eita, a mãe era brava. Minha mãe era brava. E graças a Deus por isso, né? Porque às vezes é necessário, né? Que me tornei hoje o que sou também por isso, né? Sim. Todas as coisas contribuem para aquilo que você é hoje, né? Sim. É como a gente aprendeu na live passada, não existe crianças difíceis, né? Não, existem crianças mal compreendidas. Dentro disso, o que te fez levar a despertar esse desejo dos olhos, de cuidar de olhos? Olha, é interessante, é algo muito interessante isso. Eu gosto de compartilhar isso porque ajuda muitos jovens e muitas pessoas que estão ainda em busca daquilo que ele gosta de fazer. Porque até então eu sempre fui daqueles que, eu vou fazer o quê? Eu preciso olhar o mercado e ver o que está dando mais dinheiro, que isso que eu quero fazer. Não tive a oportunidade de fazer uma faculdade quando na idade até vai os 18, 19 anos, mas procurei me especializar em cursos técnicos, que era para sempre melhorar para onde dava mais dinheiro. Sim. Então eu trabalhei muito tempo como técnico em manutenção, trabalhei no aeroporto, tive uma empresa de esquadrias de vidros e alumínios, tive também uma mercearia ali mesmo onde eu moro, naquele salão lá. Mas sabe aquele serviço, aquele trabalho que você executa, que você faz, mas não te dá aquela satisfação pessoal de você falar, eu estou feliz. Como nós temos aprendido, era um trabalho que sempre quando chegava, sabe, pastor Vitor, no domingo, tipo, à noite você já falava, caramba, amanhã é segunda, vou ter que enfrentar de novo amanhã é segunda. Era pesado. Era pesado. Então, até então todos os trabalhos eram assim. Como vocês sabem, a minha esposa sempre trabalhou no ramo óptico. Então, mas eu nunca me interessei por ótica, porque eu nunca gostei de vendas, dessa questão de... Não era o seu forte? Não era o meu forte, não era. E ela sempre falava, por que você não faz, né, optometria, algum curso voltado à ótica, né? E eu sempre rejeitei, porque eu achava, não, isso não é para mim. Não é pra mim. Até que um dia... Já trabalhei, inclusive, também, esqueci de me falar, já trabalhei em oficina mecânica. Pode falar. Já gerenciei uma oficina mecânica junto com os meus sobrinhos, com a Ed e com o Alexandre. Brincar lá, assim, na Moca, foi. Para mim foi muito importante, foi um aprendizado muito grande. E então, eis que aos 51 anos de idade, o jovem aqui falou, não, agora vou fazer uma faculdade. Aos 51 anos. Olha isso, glória a Deus, só Deus para fazer isso na vida de um homem, né? Eu falei, vou fazer. Obviamente, com a ajuda e o empurrãozinho sempre da minha esposa. Porque assim, ó, eu falo para você, ouça sempre muito a sua esposa, ouça a sua mãe. Porque eles estão vendo coisas e potenciais muitas vezes em você que talvez você não esteja vendo, mas eles estão vendo. E foi por ouvir a minha esposa que eu falei, eu vou sim, eu vou fazer, mas eu vou fazer, e ela fala para mim, você vai fazer, mas você vai ser o melhor. Sim. Eu quero ser o melhor, eu quero aprender tudo, eu quero quando me formar, trabalhar na área, mas eu quero principalmente ter a oportunidade de ajudar pessoas, sabe, pastor Vitor? Sabe aquela coisa de, poxa, é um trabalho que eu quero primeiro, se eu puder ajudar as pessoas, se eu puder ajudar alguém, com o meu trabalho, eu vou estar feliz já, sabe? Então sonhava muito, poxa, eu vou poder, uma criança, eu ficava vendo, conhecia muitas crianças que na escola, sabe, não tinham um rendimento bom por conta de não enxergar direito. De não enxergar. E os pais, sem saber, na ignorância, né, no sentido de desconhecimento do porquê do não aprendizado da criança, acabava xingando, você é burro, você não serve para nada, você... Isso levou muitas crianças a ter sérios problemas futuros, né?
porque são eventos de injustiça Sim. que lá na frente vai fazer diferença, né? Quando ele tiver que tomar uma decisão, até mesmo para escolher a sua profissão, sem dúvida nenhuma. Isso é fato. E fiz, graças a Deus, foram 3 anos de graduação, depois gostei tanto, amei tanto, que fiz mais 2 anos, 1 ano e meio de pós-graduação no Rio de Janeiro. E hoje temos a Santos Consultório, que graças a Deus já temos 7 anos já consolidado já aqui na região de São Miguel. É uma referência, já atendemos aproximadamente 30 mil pacientes, graças a Deus, e todos têm com qualidade, né? uma qualidade boa no atendimento. E faço o que gosto, amo, vou trabalhar feliz, sem peso, sem nada, isso é importante. Eu sempre gosto de frisar isso porque, sabe, pastor Vitor, algumas pessoas estão ganhando muito bem, numa empresa ganhando muito bem, só que infelizmente infelizes, não são felizes, sabe? Não faz o que gosta porque não descobriu, porque estavam atrás da proposta, né? Porque a proposta era boa, né? E eu aprendi mesmo que clandestinamente, sem conhecer o que nós conhecemos hoje através do REF, eu pensei num propósito maior antes da proposta, né? Porque como temos falado, o dinheiro, a parte financeira, não pode ser um meio pelo qual você vai chegar lá. Isso é o fim. Primeiro você faz, aí no fim você vai ter a sua recompensa, né? E se sentir merecedor. Porque olha, pessoal, eu me sinto merecedor e eu sou legítimo. Eu sinto isso, temos que sentir isso. Porque aí você tem prazer na recompensa que você conquistou. É isso. Que bom. E o legal disso é a certeza dentro da sua vocação, né? O quanto que isso te deixa mais leve, né? Sim, sim. Você estava até falando isso agora mais cedo, sobre essa questão de não ser pesado, né? De ser algo que se acorda todo dia feliz para ir, você se sente bem e no final você ainda é recompensado com um salário. Isso, exatamente. Né? Estávamos conversando sobre isso, né? Falamos assim, quando você faz o que gosta, quando você trabalha naquilo que você ama, aquilo não é trabalho, é diversão e você ainda ganha por aquilo. E você ainda ganha por aquilo. Coisa maravilhosa. É verdade. Não é assim? É verdade. E dentro disso, como que foi a sua conversão? Qual foi o momento que você olhou e falou assim, cara, não consigo mais ficar sem esse tal de Jesus aí, esse cara é diferente, é outra pegada, tem uma conversa diferenciada. Qual foi esse momento? Interessante, pastor Vitor, a minha conversão aconteceu de uma maneira bastante peculiar, né? Porque a minha esposa ia à igreja, eu a levava, todos os domingos levava, deixava ela lá e ia embora. E assistia o jogo das 17 horas, né? Aquela coisa aí. E ela falava, fica, vamos. Eu falei, não quero, tá. Um dia ela parou de falar. Só rapidinho. Sim. Aliás, coloca aí nos comentários qual é, se você não conhece o Pastor Tony, qual é o time que você acha que o Pastor Tony torce. Mas ele não vai falar agora. Não, a gente vai falar mais pra frente, mas daqui a pouco. E lembrando, compartilha aí, né? Eu tenho que repetir de novo que eu falei na outra. Compartilha aí. Olha o que esse pastor careca maiúsculo, disse. 3 pontinhos. E deixa aí. E ele vai falar no final qual é esse time aí. Vamos lá. Desculpa, professor Soné, aqui eu preciso enfatizar com a galera aí, senão não vai. Mas vamos lá. E aí você deixava lá na porta? Eu deixava lá e ia para casa. Até que chegou um dia que ela falou, ela não me chamou mais para ir. Aí de repente eu me vi, rapaz, tomando banho, me arrumando. Ela falou, você vai? Eu falei, eu vou para a igreja. Ela, você vai para a igreja? Ótimo, excelente. Naquela calma dela, né? Que até emociona. Sim, eu me emociono, eu até me emociono. Aninha, coloca aí, eu até me emociono. Fui, e a partir desse dia, eu não deixei mais de ir à igreja. Porque aquilo para mim se tornou o meu vício. Eu tinha que estar louvando ao Senhor, eu tinha que estar ouvindo a palavra, eu tinha que estar junto, congregado ali com os irmãos, porque congregar é muito importante, porque te abre horizontes de você conhecer pessoas
em Cristo, pessoas novas, pessoas maravilhosas, Vitor. Então, depois disso, pastor, eu não deixei mais ir para a igreja, nunca mais. Isso aconteceu foi em 2000. 2000. Quando foi em 2003, eu falei, não, eu não posso ir para a igreja na Santa Ceia, na ceia, né? Santa Ceia a gente fala, mas é a ceia do Senhor, não Sim, é sim. para a ceia, e ver todos ceando e eu não, eu preciso nascer de novo, eu preciso ver como que é essa regeneração, como que é ser uma nova criatura em Cristo, né? Então, em 2003, eu passei pelas águas, fui batizado, glória a Deus. Glória a Deus, continuei nessa caminhada cristã até 2013, quando, com o chamado do Senhor e também a convite do nosso pastor José Carlos, o meu mentor, o meu discipulador. Que, aliás, disse que você é corintiano paraguaio. Ele não sabe brincar, não sei porque ele brinca. Não pode brincar com essas coisas assim. Não fala sério, né? A Elza Regina disse que você é santista. Será? Elzinha, um grande abraço para você, querida. A Elzinha, nos conhecemos há muito tempo. Ela sabe, mas depois eu falo, eu não vou falar agora. Não fala agora, porque a galera... Põe aí, gente, põe aí. Qual é o time que o pastor Tony ele é? Ele agora, torce. o importante, sabe, pastor Vitor? 8 anos que estamos juntos, né? Com a ICEM. E eu falo para vocês, com todas as letras e com muita humildade, a minha conversão verdadeira, o encontro que eu tive comigo mesmo, e foi quando eu encontrei Cristo em mim, isso tem exatamente 4 anos, não mais que isso. E olha que eu passei pelo batismo em 2003, pastor Vitor, mas eu tive a minha conversão, o encontro que eu tive comigo mesmo foi em 2003, através de tudo isso que a gente tem aprendido e tem trazido para as pessoas até então. E hoje, verdadeiramente, eu quero crer, não, eu creio nisso, eu sei, eu sou uma pessoa melhor, eu sou um ser humano melhor, depois de tudo que nós temos vivenciado, que nós temos aprendido, que nós temos ensinado, porque todas as vezes que você ensina, você aprende, né? E nós estamos melhorando. Cada dia eu estou melhor. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. E dentro disso, o que você já viu de positivo, assim, colocando você como quando você chegou ali pela primeira vez, o que você viu de positivo no qual te atraiu a falar, não, eu vou seguir isso daqui, eu vou no próximo domingo, eu vou vir no próximo domingo, o que te atraiu? Lá atrás. Isso, da primeira vez que você foi, né, que você se vestiu e você foi porque deu vontade de ir, o que te fez permanecer para te viciar a ficar dentro da igreja? Olha, boa essa pergunta. A gente boa essa pergunta. Pessoal, a gente o pastor Por favor, vamos lá, né? Aliás, vamos aumentar a visualização, gente. Precisa do seu compartilhamento. Tem 9 pessoas aqui. Essas 9 pessoas precisam compartilhar. Marca 5 amigos aí. Ajuda a gente, tá bom? E curte aí, por favor. É isso. Olha, eu sou bem sincero, eu me lembro muito bem até a palavra que teve naquele dia. O que me chamou a atenção, sabe o que foi? Que eu entrei num recinto com pessoas que eu não conhecia, que foi a primeira vez. Eu senti dentro daquele ambiente, um ambiente gostoso, propício para você ficar. Me senti muito bem ali, sabe, em meio aos louvores que eu não conhecia, mas eu me lembro muito bem de um deles, que é Preciso de Ti, preciso, sabe, nesse momento assim, aquilo eu falei, realmente é do que eu preciso de Deus, eu preciso desse Deus que eles estão aqui adorando, eu também quero isso para mim. Isso me chamou muito, e a palavra foi, Josué, vai nessa tua força, sabe, eu me lembro dessa palavra, foi essa palavra pregada por um pastor, até um pastor de fora, onde estávamos lá, que ele pregou aquilo, eu falei, puxa vida, isso é diferente. E aí depois eu não consegui mais deixar de estar junto com os irmãos, sabe, de louvar junto com os irmãos, de aprender de Deus, sabe, aprender de Deus, sabe, isso, e até hoje, todas as vezes que eu tenho que me ausentar de um culto, eu de verdade, aonde eu estiver,
eu vou estar, o meu coração vai estar cultuando lá junto com vocês, junto com os irmãos, porque isso é muito forte, sabe? Quando você é uma necessidade diária, de segundo a segundo, de ter a presença, de sentir essa presença maravilhosa, de desfrutar desse amor tão maravilhoso de Deus. Sabe, Vitor, você falou assim, eu senti amor, naquele dia eu senti amor. Eu senti, falei, puxa vida, eu sou amado. Sabe, eu sou amado. Deus tem um amor muito grande pela minha vida, porque eu estou me sentindo tão bem aqui, que isso não é outra coisa senão onde você vai, que você se sente amado, você se sente bem, não é isso? E foi realmente o amor. Eu fui atraído pelo amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E nesses quase 20 anos já, né, de evangelho, o que você percebe, o que você... Como, é aquilo, a gente está num papo de amigo, a gente está numa troca de ideia que é um papo simples, e da mesma forma que a gente fala de coisas positivas, né, nós também temos coisas que nós não concordamos, ou naquilo que nós achamos que não é correto e tal, dentro desse processo do evangelho. O que você, nesses 20 anos aí, o que mais te incomodou dentro do evangelho hoje? Atualmente, se uma pessoa chegar em você que não é da igreja e falar assim, me fala uma coisa negativa da igreja, não estou falando de Deus, porque Deus, né, queridos, Deus não tem como a gente falar algo ruim, mas da igreja de Cristo hoje, o que seria? O que seria para aquela pessoa que está lá, ouvindo agora, olhar e falar assim, pô, eles são abertos, eles são sinceros, é verdade, isso acontece mesmo. Assim, eu quero crer que a principal, uma das coisas que mais me incomodava, e me incomoda até hoje, onde não tem isso que nós temos dentro da essência, que é, pastor Vitor, é a liberdade. Liberdade, não liberdade. Sabe, a liberdade de você, se eu não concordar com você, eu falar para você, eu não concordo, isso é liberdade. Isso me incomodava muito, porque você era obrigado a concordar com muitas coisas que você não queria, você não aceitava, você não podia expor falar sua opinião, verbalizar. Sim. Que você não estava concordando. Isso realmente é uma coisa que para mim é muito negativo dentro da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ela pecou e peca ainda muito nisso, cria regras para te manter preso e te dá liberdade até a página 2. A partir da página 3, a liberdade você não tem mais. E eu entendo e eu sei, você sabe, meu irmão, que a palavra é clara. Ela fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos libertou, não para continuarmos na escravidão, porque isso é pecado. E nós estamos escravos do pecado quando nós submetemos a isso, né? E nós temos que nos submeter ao senhorio de Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é que nos libertou, não é isso? E Ele é liberdade. Você acha que essa situação da falta de liberdade hoje que a igreja ela tem trabalhado, e até dentro disso o pastor José Carlos perguntou, né, o que é ser livre, né? Acho que vou pegar essa pergunta dele junto com isso no qual eu estou aqui pensando. Você acha que essa falta de liberdade, dessa liberdade que nós hoje acreditamos que a igreja deve ter, tem a ver com a religiosidade? Tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver. Porque a pergunta qual foi? O que é ser livre, né? Sim, o que é ser livre? Isso eu respondo da seguinte maneira: ser livre não é você ter a possibilidade de fazer as escolhas corretas para você. Porque muitas vezes a escolha que você faz, pastor Vitor, naquele momento, é para você. Eu sou livre para não precisar ter que escolher, fazer a escolha que você fez. Eu sou livre para fazer a minha escolha. E baseado na minha escolha, eu vou colher os frutos disso. É óbvio. Então, eu vejo que você ser livre é você... Não você tá largado fazer o que quer, mas antes disso, é você não ter que fazer aquilo que os outros fazem. É você poder falar não para aquilo que os outros estão fazendo. Então eu vejo isso como a liberdade. Você ser livre é isso. E eu sou livre.
E essa questão hoje dessa religiosidade, né? O que você tem visto? Você acha que a gente estava conversando um pouco sobre isso agora, né? Antes de começar. Então, gente, até eu peço desculpa, a gente coloca um tema, mas aquilo, a gente vai indo na conversa para outro sentido. A ideia é essa, é não ser engessado. A gente vai falar aquilo que a gente está sentindo de falar. Então, dentro disso, dessa religiosidade, quantas pessoas você não acredita que estão morrendo e quantas pessoas não estão hoje, acreditam na instituição igreja, tem preconceito? A palavra é essa. E aí eu quero até que você coloque aí, você acredita em alguém que tem preconceito hoje com a instituição igreja, mas acredita em Jesus Cristo? Sem dúvida, eu posso falar? Por favor. Sem dúvida nenhuma. Tem pessoas que têm um verdadeiro amor realmente pelo Senhor Jesus. Faz boas obras, né? Sem dúvida. Ajuda as pessoas. Mas infelizmente elas estão inseridas dentro da igreja de tal forma que a religiosidade impede ela, sabe do que, pastor Lino? De sentir a retribuição desse amor de Jesus por ela. Impede ser ela, porque ela está tão presa a coisas, está tão presa a crenças. Porque crenças são coisas pensamentos que te colocam e você acredita naquilo. Então, tão presa naquilo que impede ela de verdadeiramente ser um verdadeiro adorador. Sim. Que possa adorar em espírito e em verdade o Senhor, né? E sentir esse amor. Então, a religiosidade, eu ouvi certa vez, alguém disse assim, que a religiosidade é uma gaiola. Certo. É uma gaiola. E o Senhor Jesus é o pássaro. Olha como é profundo isso. Tem pessoas que pegam o Senhor Jesus e colocam numa gaiola, dentro de uma religiosidade. Para quê? Para que as pessoas não tenham acesso a Ele. Só que Ele não está lá. Ele não está lá. Ele está para aquele que é religioso. Então, assim, eu vejo dessa forma. O Senhor Jesus, Ele veio para todo mundo. O Senhor Jesus, Ele veio para todos, sem exceção. Para todos. Agora, algumas pessoas, algumas crenças, eles limitam esse senhorio do Senhor dentro de uma redoma. Aqui é só isso. Isso é religiosidade. E nós, muitas vezes, fomos criados, nós nascemos, ouvimos e fizemos tudo aquilo que todo mundo fazia. É religiosidade. Ficamos presos nessas crenças que limita. Por isso que a gente sempre fala, crenças limitantes. Agora, a pior crença limitante é aquela que tira de você o direito de você adorar ao Senhor verdadeiramente. Eu vejo dessa forma. A questão da construção, né? A gente estava conversando sobre um pouco disso. Você acha que hoje as pessoas, elas têm construído, e eu estou falando isso, construído dentro de uma comunidade. E a igreja é uma comunidade. Sim. Como não precisa ser só ser igreja para ser uma comunidade. Tem pessoas que se reúnem para fazer um ato de ação, de ajudar as pessoas e tal. Então, para servir, você que é empresário, pastor, tem liderança há muitos anos e tal, você acha que as pessoas, elas estão dispostas a construir em conjunto? Elas estão dispostas a querer, de verdade, passar as barreiras? Porque a gente estava conversando sobre isso, e queridos, até, de que a gente está sempre em evolução. Então a gente, o que eu era há 6 meses atrás, é totalmente diferente do que eu sou hoje. Lógico, eu posso ser o mesmo de 6 meses atrás, se eu não estiver aberto a mudanças. Mas eu acredito que aqueles que acreditam em Jesus Cristo, acreditam em Deus, o tempo todo estão querendo ser melhores, estão aprendendo com as suas falhas, aprendendo com as falhas dos outros. Só que tem essa dificuldade eu sou agora, eu tinha dificuldade no meu falar, agora eu também não vou falar mais nada. E aí acaba não agregando, não construindo. Como que você acha que as pessoas elas devem agir para que a comunidade, e aí a comunidade, a igreja hoje, ela ganhe? Porque aquilo, quando você dá a sua opinião em amor ao que você acredita, as promessas de Deus sobre a igreja de Cristo, nós construímos. Então, a sua opinião sobre isso,
quais são os meios que essas pessoas elas podem fazer para construir? E é algo tão complexo isso dentro da comunidade, né? Não vou nem falar da igreja, da comunidade. Comunidade em geral. Grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas que estão com algo em comum é comunidade. Agora, esse algo em comum é que está a grande questão. Porque o que é comum? O que seria comum dentro de uma comunidade que está cultuando ao Senhor? O que seria comum? Seria comum todos serem um corpo só. Paulo coloca isso de uma maneira muito clara, quando ele fala que todos, você é o pé, você é a mão, você é o cabeça é um. E nós estamos todos em construção para quê? Para que essa cabeça é que tem que dirigir a gente para ele. Então nós temos que estar em Cristo, na verdade. Então, sabe o que acontece? É assim, eu estou numa construção, eu sou um tijolo. Só que eu sou um tijolo, eu vou falar de outra forma para ficar mais fácil dos irmãos entender. De uma forma mais simples. Isso, assim, mais simples assim. Sabe aquela coisa de você vai encher uma laje? Vamos encher uma laje, gente? Vamos, chama o João, o Kiko... Aqui, ó, vamos colocar os nomes. Vamos chamar o Jonatas, a Glau, a Heloísa, o Chico, a Elza, o pastor Zé Carlos. Vamos encher uma laje? Vamos. Vocês não, tá? Que nós falamos, são outros. Não. Esses nomes aqui são parecidos, mas não são esses. Já reparou que quando vão encher uma laje, todo mundo chega, aquela coisa bacana, todo mundo junto, nossa, vai ser bênção demais. Quando começamos a obra, quando começamos lá a pegar areia, pegar cimento, aí começa, todo mundo começa, daqui a pouco, quando você olha, um ou outro tá ali só fingindo que tá pegando, mas não tá, essa é a verdade, só esperando a hora da feijoada, né? Não é isso? Não é diferente também. Porque às vezes não adianta você falar que esse tijolo aqui dessa comunidade que eu faço parte, ele tá fora do lugar, porque se Deus mostrou para você que ele tá fora, é porque Deus quer usar você para que você coloque ele dentro, sabe por quê? Porque você faz parte dessa comunidade, você pertence a essa grande construção, sabe? Todos nós dentro da comunidade, temos que nos sentir pertencentes. Pertencentes é o quê? Eu sou pertencente a isso daqui, eu quero estar junto com meus irmãos, construindo algo melhor. Sabe, essa sensação, esse sentimento tem que estar em nós. Não adianta eu falar que eu estou construindo junto com você, e não está fazendo nada. mas eu sou aquele que eu sou engenheiro de obra. Eu falo, por aqui... Só fico falando, cá, só reclamo, ou só vou mandando e não faço nada. Isso, é bem isso. E tem também aquilo, né, pastor? Aquela ideia da questão de você achar que a sua função é melhor do que a dos outros. Então, por exemplo, eu estou dentro de uma comunidade, de uma igreja, e eu limpar o vidro, ou eu passar uma vassoura na igreja, tem menos mérito do que o cara que está pregando lá em cima. Né? Ou da outra situação. Eu só vou ser valorizado. Aí é uma empresa, né? A ideia de empresa. Eu tenho que subir hierarquias, eu tenho que crescer nas hierarquias para eu se tornar importante. E aí a gente vê na questão de Jesus Cristo que todos são iguais. Todo mundo tem a sua importância. A sua importância é igual, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua forma de ser. E aí a gente percebe que as pessoas, elas deixam de se tornar pertencentes porque elas acham que ela só vai ser útil se tiver sempre no alto escalão, que as pessoas mesmas colocam. Né? E gente, eu vou falar uma coisa pra você, às vezes o seu pastor vê que tem glamour, né, que as pessoas colocam, e não é bem desse jeito, né? A pancada muitas vezes é muito maior, as responsabilidades são maiores e tal. E não é porque é mais ou menos, e não, é porque cada um tem a sua vocação, a sua posição. Porque quando você está no exército, existe lá o general, o capitão, o major, o tenente, o sargento, o soldado, enfim. Mas todos estão na guerra. Porque se os soldados perderem, todos perderam. É verdade. Não tem isso? Todos são importantes. Então, mas onde que entra isso aí, pastor Vitor? Entra o quê? Entra a religiosidade. Porque nós fomos ensinados, inseriram na nossa mente desde o princípio o quê? Você só é importante se você estiver no topo. Se você não estiver no topo, você não é importante.
Se você estiver no topo, mas se não tiver ninguém na base, você cai, querido. Então, todos somos iguais. Não existe filho preferido de Deus. Todos são filhos de Deus. E não importa o que você faça, se você faz como pastor, se você faz como porteiro, não importa o que você faz. Deus não está olhando isso. Deus está olhando, sabe para quê? Qual a intenção quando você faz? É isso que ele está olhando, sabe? E isso não é só dentro da igreja, né? Não, isso... É em todo o contexto. Na sua contexto. empresa, você está lá trabalhando e você está fazendo o seu serviço. Ah, mas é o mesmo cara que está, você tem a mesma função de uma outra pessoa. E aí a outra pessoa não está fazendo a função, você vai... E aí você olha a situação e fala, eu não vou fazer também. Ele não está fazendo, eu não vou fazer. Ou o dono da empresa chega e começa a te dar outras funções para você. E aí você pode fazer, mas porque não é da sua função, não é daquilo que você quer fazer, você deixa de fazer porque você acha injusto ou acha que ele está querendo se aproveitar de mim. Se você pode fazer, né? Aquela ideia, quem pode fazer o bem e não faz, peca, né? E aí é essa situação, as pessoas ficam tão presas na situação, mas não pensam no geral. Aí depois as pessoas reclamam que outras pessoas estão subindo de posição, Deus está abençoando, essas pessoas estão sendo prósperas, e ela olha e fica, poxa Deus, e eu? E eu? Ninguém me ama? Ninguém gosta de mim? Né? Não é algo... Não é meio contraditório? Você sabe, pastor, que eu coloco assim, por exemplo, na empresa, eu sempre falo para as meninas lá, e eu sou um bem-aventurado na minha empresa, né? Porque realmente as pessoas que trabalham conosco, nós trabalhamos juntos. Como? Se chega um paciente, ele é mal atendido a partir do momento que ele entra na recepção, não adianta, quando ele for fazer o exame, ele ser bem atendido, porque ele vai sair falando. Então, eu falo, o bom atendimento começa, o contrário também é verdadeiro, obviamente. Né? Então, começa quando? Quando a pessoa entra, quando ela é atendida e quando ela sai. Qual a importância? A mesma importância que tem a recepcionista que recebe, é a mesma importância que tem eu que estou lá. Agora, você estava falando algo que é muito interessante. Você estava falando, às vezes as pessoas pensam, poxa, o patrão, o pastor, ele está numa vida de... Meu querido, assim, olha, presta atenção. A quem muito é dado, muito é cobrado. E graças a Deus por isso. E nós temos que dar graças a Deus por isso. Porque se nós somos cobrados, é porque nós somos capazes de fazer. Olha, o maior de todos veio para servir. É verdade. Então nós que somos, que seríamos os menores, a gente quer ser servido, vamos pensar, né? Vamos raciocinar e vamos falar. Isso não estou falando somente como estamos falando da igreja, dentro da igreja. Na sua casa, não é porque você... Na sua casa, não é porque você é o pai, você é a mãe, e seu filho é seu empregado. Ou que seu filho ele não tem direito de falar nada. Não, tem sim. De agregar nada. Tem, obviamente, em todos os aspectos. Com respeito, não é o que você fala, é como você fala. Porque de acordo com como você fala, eu vou entender de acordo com como você fala. Muitas vezes não é o que você fala. Às vezes você fala pra mim, às vezes você me xinga pra me dar uma surra, mas você falou tão bom que eu gosto, rapaz. Eu gosto. Sabe, cara, eu gosto, né? Dentro disso, gente, eu vou ler a pergunta aqui do pastor Zé Carlos, mas coloca aí, não quero ver só a pergunta do pastor Zé Carlos, eu quero ver a sua pergunta pro pastor Tony. Porque o pastor Zé Carlos é um perguntador. Ele gosta de perguntar, ele gosta de fazer, de levantar dúvidas, isso é muito importante, porque Jesus fazia isso, né? Isso. Mas a gente quer também saber a sua pergunta, o pastor Tony ele quer responder a sua pergunta. E a gente vai falar o seu nome. Porque às vezes a sua pergunta é a dúvida de outra pessoa. Isso. E se eu puder responder. Se eu não puder responder, eu vou te responder com uma outra pergunta. Isso é importante também. E se também a gente não souber responder, a gente vai olhar pra você e falar, gente, a gente não sabe, semana que vem a gente traz aí, a gente fala pra você. Porque a gente é ser humano e a gente é descomplicado. Não é porque é pastor tem que saber tudo. E aqui é papo de amigo. Não é nada, olha só, teologicamente, que não sei o que. Gente, não tem isso. Porque é a filosofia, porque é a psicologia. Religiosidade, tá bom? Se a gente não sabe, a gente diz, não sabemos. Sim. Vamos pesquisar, depois a gente busca, depois a gente fala pra vocês. Tá bom?
Vamos lá, o pastor José Carlos perguntou assim: como conciliar a vida empresarial e a vida cristã como pastor? Olha, boa pergunta, pastor. O senhor, não sei por que o senhor consegue pegar umas perguntas assim que pega bem no meio, né? Realmente, eu vou até mais longe, eu vou tentar explicar como conciliar isso da maneira que eu entendo, que eu tenho procurado fazer, com a vida pessoal também, familiar, cristã e empresarial. Show, né? Todos abrange tudo. Eu acho que o principal, olha, vocês ouçam o que eu estou te falando, olha, ouçam o que Deus está falando, né? Olha só. A principal característica que você tem que ter, sabe o que é? Gente, é disciplina. Primeira coisa, disciplina. Porque se você não for disciplinado, você não consegue ir bem em nenhuma das três. E você acaba misturando as três. Isso é óbvio. Isso, a primeira é essa. Você consegue equilibrar melhor. Outra coisa que você precisa fazer, a gente precisa aprender a fazer isso, gente. Porque nós parece que nós não podemos falar não nunca para as pessoas. Nós temos que aprender, nem sempre você vai falar sim. Não adianta você falar sim e depois você se machucar, você ficar magoado ou sair falando. Então, quando não dá para você falar, fala, não dá para fazer, você fala não. Então você concilia também os três aspectos da sua vida falando não. Muitas vezes, eu preciso fazer algo em casa, me pedem para fazer e eu falo, poxa vida, mas eu tenho um compromisso que aí a gente também é outra coisa que eu quero falar que é importante. Você tem que gerenciar o seu tempo, que o nosso inimigo maior é o nosso tempo. Porque nós achamos que, como eu já fiz isso, então não preciso fazer isso. Não, nós temos que ver o que é prioridade, o que é importante, o que é importante que eu posso fazer agora, o que eu posso deixar para depois. Isso é fácil? Não é fácil não, gente, não é brincadeira não, até porque nós não somos robôs, né? Que desliga o empresário, liga o pai de família, desliga o pai de família, liga o pastor. Não, as coisas estão juntas. Então, muitas vezes, nós erramos porque nós estamos aprendendo, porque nós estamos ainda numa fase que estamos aprendendo a gerenciar esses três aspectos. Então, assim, você tem que ter disciplina, tem que aprender a falar não, e você tem que delegar muitas coisas. Sabe, pastor, muitas vezes nós delegamos, mas depois nós ficamos, eu delego para você, pastor Vitor, algo, e aí depois eu fico lá falando, olhando e falando, você já fez aquilo que eu deleguei? Você já não fez? Delegar é delegar. Delegar significa, eu estou dando legalidade para você agir como se fosse eu. Isso é delegar. Então, você vai fazer e pronto. Aí depois só vai falar, eu fiz. Ótimo. A gente tem que aprender a delegar. Porque quando nós delegamos, nós tiramos da gente muitos pesos que a gente pode aproveitar aquele tempo que seria para você estar no outro ponto. Agora, o principal, sabe, é a questão do tempo, família. Tempo, família. Conciliar isso é difícil, não é fácil. Inclusive, até baseado nisso, eu quero até contar uma história que vai ilustrar bem por isso. favor. Olha só, tinha um menino, ele tinha 4 anos de idade, o nome dele era Paul. Ele morava eu vi isso há pouco tempo, isso foi muito forte para mim. Ele morava numa pequena cidade dos Estados Unidos, há muito tempo atrás, numa época que nem tinha telefone. Ele era filho único, morava com os pais e tinha uma empregada que cuidava da casa lá, e os pais trabalhavam fora. Então, ele tinha 4 anos de idade. Então, quando os pais chegavam, ele estava doido de vontade de estar participando dos pais, brincar, conversar. E ele ia falar com a mãe, não, filho, a gente está programando para amanhã, como que vai ser o dia da manhã. O pai, não, filho, agora não dá, depois. E ele ficava quietinho. Até que passou-se um tempo, numa época em que telefone era investimento, aí a família comprou um telefone. E ele viu certa vez, a mãe dele pegou o telefone assim, e deu 3 toquinhos assim, né, aquele telefone antigo ainda, e falou, quero uma informação, né? Aí a pessoa, obviamente a telefonista atendeu, passou a informação, ele ficou olhando aquilo, né? Aí ele falou, no outro dia que a empregada não estava presente, os pais estavam obviamente trabalhando, ele foi lá e fez toquinho,
ou melhor, antes disso, antes de dar o 3 toquinhos, o que aconteceu? Ele brincando sozinho, ele machucou o dedo. Ele machucou o dedo e queria chorar e naquele ele falou, meu Deus, o que eu faço? Não tem ninguém para me abraçar, para falar, né? Fala, não foi nada, né? Só para aqui, aquela coisa como diz lá, ele até fala assim, tem que ter plateia, né? Tem que ter plateia quando você chora. Aí ele foi, lembrou do telefone, ele foi. Aí quando a pessoa atendeu, pois não, que informação você quer, né? Aí ele chorou pra caramba primeiro, e depois explicou o que tinha acontecido. Aí a telefonista foi, conversou com ele, ensinou pra ele o que ele tinha que fazer, pegar um pano com gelo, botar no ferimento, no dedo, né? E falou, e ele falou, poxa, ficaram depois de 1 hora conversando, ele ficou hiper feliz com aquilo. E aí todo dia, rapaz, ele começou a fazer isso. Começou, ele ia lá e 3 dias e conversava, até que ele entrou na escola e os pais sempre a mesma coisa, nunca tinham tempo para ele. E ele entrou na escola e foi lá, qual a informação? Uma continha demais aqui, eu não estou sabendo, e ela... E depois com o tempo ele perguntava de tudo para ela, todos os dias. E quando ele não tinha o que perguntar, ele falava para ela, tocava lá, ela falava, pois não, qual a informação? Ele falava assim, como se escreve exceção? Só para ter motivo, né? E isso foi durante 4, 5 anos, e ele ficou muito feliz. Até que eles mudaram daquela cidade. Mudaram daquela cidade, foram para uma cidade maior, e lá, aí o tempo passou, ele já com 21 anos de idade, formado já, né? Prestou um concurso, passou no concurso e teria que levar uns documentos para uma outra cidade. Só que para chegar nessa cidade tinha que fazer uma escala na cidadezinha dele. Ele falou, poxa, que bacana. Ele não perdeu a oportunidade, né? Aí chegou na cidadezinha e ele falou, poxa, eu vou tentar, né? Aí quando ele chamou, quando atendeu, a telefonista falou, qual a informação? Ele reconheceu a voz. Quando ele reconheceu a voz, pastor Vitor, ele ficou hiper emocionado, chorou muito, quase não conseguia falar. E ela, pois não, com a informação. Aí ele pegou e falou assim, como se escreve exceção? Aí ela do outro lado, obviamente, reconheceu também. Aí os dois choraram muito, conversaram muito. Aí ele disse para ela algo muito importante, que é importante que nós peguemos isso. Ele fala para ela assim, você sabe que você foi muito importante, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Você foi tão importante para ser quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa de bem, estou formado. Você foi muito importante, porque num tempo que meus pais não tinham tempo, você tirou tempo para ser o que eu queria que a minha mãe fosse. E ela chorou bastante e ela falou, eu também tenho algo para te falar. Você sabe quando a primeira vez quando você me chamou, eu estava orando a Deus para que Deus me desse um filho, mas Deus não me deu. Só que mudou a minha vida esses 4 anos que eu pude saber o que é ser mãe, conversando com você. Então mudou muito. Então foi algo, porque, gente, e eles, sem eles saberem, obviamente, né, porque é uma história, mas é algo verídico. Sim, sim. Eles fizeram aquilo, cumpriram aquilo que o Senhor veio para fazer. A preocupação não pode ser com as coisas, não pode ser com o trabalho, não pode ser prioridade o trabalho em detrimento da família, né? Mas de uma falta que ele sentia dos pais, ela... Sim. E a falta que ela tinha de filho, ele supriu. Jesus veio por pessoas, né? Ele veio para salvar pessoas, ele não veio para salvar os seus projetos de vida, o seu trabalho, a sua empresa, não veio, é pessoas. Então, gente, vocês que têm filhos, dê atenção aos seus filhos, eles precisam disso, para que lá na frente eles sejam pessoas libertas, né? Pessoas saradas, né? Isso é necessário, não tem como não ser. Então, a questão de tempo é isso, gente, vamos priorizar Deus, a família, o trabalho, e a comunidade, a igreja. Eu vejo isso como muito simples até, sim, se a gente se dispor a fazer, né, pastor Vitor? Sim. Dentro disso, o Jonatas Antoniazzi colocou assim, Johnny,
Como liderar uma equipe com vários perfis diferentes, como usar uma linguagem que não ofenda as pessoas com um tipo de perfil mais ativo, mas que acorde aqueles que estão dormindo em uma reunião com esses tipos diversos. Como liderar? Eu acho que o líder aí, ele tem que saber identificar, Johnny, qual o perfil do pastor Vitor, do Johnny, do pastor Zé Carlos, do pastor... Ele identificando isso, ele vai saber qual que são as principais características e vai explorar isso daquele. Então ele nunca vai estar em choque com aquele, e vai ser uma equipe maravilhosa, porque uma vai complementar a outra. Aí fica muito mais fácil de você liderar. Agora, se você tentar liderar pela força, né, por eu sou o chefe, você tem que fazer, não tem que ser, porque às vezes você não sabe fazer uma planilha. Eu não vou exigir, porque não é o seu perfil fazer planilha, mas é seu perfil trocar o pneu do carro. Você vai trocar o pneu do carro, você ama fazer isso, você faz isso com maestria. Então eu vejo, Johnny, que você tem que identificar primeiro o perfil comportamental de cada um. Comportamental de cada um, né? Cada um, né? É entender as características de cada um. Isso. Que quando a gente entende um perfil comportamental, tem como a gente saber quais são os pontos de melhoria dessa pessoa e quais são os pontos fortes. E aí dentro de... Eu estou falando isso de líderes. Então, todos os líderes, quem é líder, precisa entender sobre o perfil comportamental. Precisa saber se a pessoa, quais são os pontos de qualidade e os pontos de melhoria. Porque dentro disso, o líder ele vai trabalhar em cima dos seus potenciais e das suas dificuldades. Né? É aquilo, às vezes a sua linguagem é totalmente diferente da minha linguagem. Então, o meu tratar com você vai ser totalmente diferente com o tratar comigo. Exatamente. E aí é onde as coisas vão fluindo. E naquele que vai ter pessoas que eu vou precisar pegar mais pesado, vou ter que ser mais incisivo, e vai ter pessoas que, se eu fizer isso, eu vou explorar pessoas. Por isso, né? É o equilíbrio. Né? Eu não posso nem ser... a gente estava até falando isso antes, né, da live, de eu não posso ser nem extremista de é isso e pronto, e eu sou autoritário e acabou, e cala a boca porque eu estou mandando, e nem ser também de tipo, eu não vou falar porque eu não quero perder a pessoa. E aí, se você entende o perfil da pessoa, você consegue entender. Opa, aqui dá para trabalhar, aqui dá, se eu falar assim, ela vai entender, com esse eu vou ter que pegar mais pesado, de tipo, que eu pegando assim, ele acorda, o outro, não, ali eu não posso, ali eu vou ter que tomar um certo cuidado, vai ser o tempo, vou soltando sementinha, e vai ter um momento certo que eu vou pegar uma situação e vou tratar essa situação. Então, de pessoa para pessoa, roupagem, né? Isso, eu já passei por isso, quando não entendia isso ainda, como líder, eu magoei pessoas, machuquei pessoas. Eu machuquei pessoas. E, consequentemente, aquela pessoa que eu machuquei, ela machucou alguém também, né? Não tem como, é fato. Então, o melhor é você procurar entender, cada um tem a sua individualidade. Não tem como, ninguém é igual a ninguém. Se você entender isso, o bom líder, ele conhece cada liderado. Essa é a ovelha, né? O pastor conhece a sua ovelha, né? Isso, com certeza quando você falar, eles vão reconhecer a sua voz. E é a sequência, né? A gente até comentei de uma frase que eu ouvi essa semana e eu quero que você fique com essa frase na cabeça, né? Às vezes, o professor, quando o aluno está passando por uma prova, isso. Qual que é a atitude de um professor numa prova? Silêncio. Não fala nada, fica em silêncio. Em silêncio. Não pergunte nada para ele que ele não vai responder. Tem coisas que é a pessoa que tem que passar. Às vezes nós líderes temos essa dificuldade, e eu estou falando líder, pode ser chefe, empresário, pode ser todos os âmbitos nos quais existe uma liderança, quer que as pessoas elas façam do jeito delas. Só que aquilo não é do meu jeito. Né? Tem padrões que são esses que têm que ser seguidos, e isso não vai se trocar. Então, por exemplo, lá na Santos, tem padrões que precisam ser seguidos. Agora, vai ter ações que vão ter que ser decididas em conjunto. E aí a pessoa ela vai precisar passar por aquilo.
Ela vai ter que colocar o DNA dela naquilo. Ela vai ter que fazer de uma forma no qual seja melhor para ela, dentro dos padrões estabelecidos. Dos princípios, né? Dos princípios e valores, os né? Os princípios são imutáveis, né? Sim. São princípios, é isso, não tem como. Agora, você vai fazer isso de que forma você vai seguir isso? Você tem o seu jeito de seguir. Sim. Desde que você não saia, não entra em conflito com os princípios, isso você vai ser um excelente líder. As pessoas, você não vai precisar mandar elas virão porque elas sentem confiança em você. Reconhece a voz, né? Reconhece a voz disso daqui. E mesmo no ato falho que o líder possa ter, é compreendido. Não precisa se falar, né? É compreendido. Até porque o líder tem essa abertura de, gente, eu errei, sou ser humano, me desculpa. Isso. Né? Essa é a humildade que começa do líder. E também de quem está sendo a ovelha que está seguindo o seu pastor, ela sabe quem é seu pastor. Então ela entende isso, ela entende que tem falhas ali e quais são as dificuldades, quais são os pontos de melhorias desse líder. E aí no momento que tiver uma dificuldade, tiver um escorregão, é entendível. É claro, sabe que não é uma coisa natural. O seu pastor foi feliz quando você disse que, na sua fala, que mesmo quando o líder falhar, a ovelha, o liderado, vai entender. Porque é preciso entender que também o líder é um ser humano que era igual a todos. Então, quando você está consciente disso, você não vai exigir que ele seja o super crente, o super pastor, o super homem. Simplesmente ele é um ser humano igual a você, que está numa posição diferente que você. Somente isso e nada mais. Sim. E nada mais, né? É verdade. A pastora Márcia colocou assim: como discernir o que é prioridade? Isso é bem... parece ser muito complicado, né? O que é prioridade, o que é importante. Tem coisas que é prioridade, mas não é importante. Eu vejo dessa forma. Poxa, às vezes tem coisas que é prioridade, mas naquele momento não tem importância. Você pode deixar para fazer amanhã. Então eu vejo que você tem que separar o que é importante, o que é prioridade, o que é emergencial, né? Tem coisas que... Mas assim, nem sempre o que é prioridade é o mais importante. Muitas vezes o mais importante, a prioridade você pode fazer amanhã. Hoje eu não consigo ir lá, pastor Vitor, mas é uma prioridade eu estar lá, que eu tinha que assistir você hoje lá. Mas, olha, eu posso fazer isso amanhã. Então hoje eu vou para algo que é mais importante. O discernimento eu vejo que é assim. Mais ou menos não, tem que ser assim, né? Mas isso vai muito do conceito que você tem disso. O meu conceito é esse. Por exemplo, eu tenho, vou falar até falando da empresa, né? Poxa, tem coisas que eu tenho que fazer lá, eu tenho que fazer que é prioridade, eu tenho, só que eu posso fazer amanhã. Certo. Aí eu falo, não vou fazer hoje, vou fazer outra que não é prioridade, mas é importante. Porque por conta daquela que é importante, talvez até aquela que é prioridade, não vai ser tão prioridade. Porque às vezes nós temos o mau hábito de que isso é prioridade. E aí você já avança para aquela e esquece as coisas importantes. Porque o que é prioridade naquele momento muitas vezes não é importante. Você pode deixar. E o contrário também é verdadeiro. Sim. Isso sempre foi um questionamento, eu me lembro desse questionamento desde as 12 qualidades de Sim, do urgente e do importante, né? Isso, sempre ficou uma dúvida em cada um tinha uma certa dificuldade, né, em discernir isso, né? Então, pastora Márcia, eu vejo dessa forma. Nem tudo que é prioridade é o mais importante, vai do momento. Certo. A Anne perguntou assim: você acredita no evangelizar através do exemplo? Se eu acredito, É. toda evangelização deveria ser pelo exemplo. Porque o Senhor Jesus, em nenhum momento, ele falava, faz isso e faz isso. Ele fazia e depois ele falava, assim como eu fiz, faça você também. Porque assim, você pode falar a vida inteira do Evangelho, por exemplo, para uma pessoa. Mas se ele olhar para você e não ver frutos daquilo que você está falando, simplesmente ele não vai fazer. Agora você pode não falar nada, mas ele vê em você fruto, ele fala, eu quero fazer igual a ele. Então, Anne,
é de extrema necessidade e importância. Teve, eu não me lembro se foi Spurgeon, não me lembro, que falou assim, olha, evangelize onde você estiver. Foi Billy Graham, não foi? Foi Billy Graham. Foi Billy Graham, ele falou assim, e se for preciso, aí você usa a Bíblia. Usa a Bíblia. Billy Graham. Então, exatamente, com as atitudes, né, com os atos. As pessoas têm que ver em nós, nós temos que nos parecer com Cristo. É isso. Ser imitadores, né? Ser imitadores de Cristo, né? Johnny perguntou assim, depois de tanto tempo, tantas pessoas e tantas frustrações, como um pastor continua acreditando, como renovar suas convicções perante as mesmas situações? Repete, por favor. Depois de tanto tempo, tantas pessoas e tantas frustrações, como um pastor continua acreditando, como renovar suas convicções perante as mesmas situações? Então vamos lá. Como o pastor ele se renova vendo sempre os mesmos problemas, das mesmas pessoas, das mesmas frustrações, como que ele acaba se renovando? Mas ele não vê só, ele não vê só frustração, ele vê, porque o pastor, quando ele olha, ele sabe para que ele foi chamado, e ele está olhando para aquele propósito dele lá. É claro que no meio do caminho, vai ter muitas decepções, sim, mas quando ele está decepcionado, acontece algo. Isso é um testemunho que o nosso pastor Zé Carlos sempre dá. Ele fala, poxa, quando eu achava que, olha, será que é esse o caminho mesmo? Ah, não é. Aí Deus fala para ele assim, ó, vem cá, sai da tua tenda aí. A promessa. Olha lá, você pode contar as estrelas? Não, então é dessa forma aqui. Aí depois sai da sua tenda aqui, tá vendo? Você pode contar os grãos de areia? Não. É assim, a minha promessa é essa daí. Isso acaba a frustração que ele teria por conta de sempre as mesmas, mas Johnny, não são sempre as mesmas não, querido. Não é não. E pode ter certeza que aquele que frustrou uma vez, da outra vez que se ele frustrar não vai ser da mesma maneira. Porque com certeza se ele é ovelha, se ele é imitador do pastor, porque nós temos que ser imitador, o Paulo falava assim, né, seja imitador de mim como eu sou de Cristo, né? Sim. Então nós olhamos para o nosso pastor, nós temos que imitar ele, porque ele imita Cristo. Sim. Porque se nós não acreditarmos nisso, tá tudo errado. Entender que tem falhas, né? É claro, é ser humano, né? E dentro disso entender, né, sobre essa questão de renovar, tem muito a ver com o moral dos sonhos, né? Aquilo que a gente está aprendendo, sempre ter um objetivo, né? A gente, Foco, o que você falou da promessa. A promessa dentro da Bíblia e dentro do REF é isso, é o moral dos sonhos, acreditar naquilo que hoje não existe, mas que nós cremos que vai acontecer. Isso é a fé, né? É a fé. Então é acreditar nisso. Então hoje a gente olha aquelas mesmas pessoas que estão há mais de anos fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos comportamentos, os mesmos resultados, não mudaram de fase e tal. E como que a gente se renova? A gente se renova acreditando de que a palavra é boa, a gente sabe onde a gente vai chegar, a gente sabe o moral dos sonhos, a gente está blindando a nossa mente e a semente é boa. E a semente é boa e a gente acredita que de alguma forma, em algum momento, essa pessoa vai ter esse encontro. Essa pessoa ela vai acreditar. Então, quantas pessoas, que há anos tinham um comportamento e, assim, mudou depois de muito tempo, muitos anos. E como também tem pessoas que tinham comportamentos errados e em uma semana mudou completamente e virou outra pessoa. Então, depende muito do impacto que a pessoa vai ter. Quais são os processos? É a prova. Quais que são? Se a pessoa é resiliente, se ela não é. Se ela não é resiliente, ela vai parcelar isso em 10 vezes, vai ficar pagando mês a mês isso daí, vai ficar na situação. Se é resiliente, ela vai querer passar de uma vez para melhorar rápido, né? Me lembrei, pastor Vitor, do livro de Eli. Sim. Para mim é muito... O filme, né? É o filme, obviamente. Aliás, filme, gente, muito bom. Tá recomendadíssimo, né? Sim. Ele faz parte do processo, né? Isso. A gente não pode queimar. Não pode queimar. Para quem você não conhece, não pode queimar. Eli, quantas coisas que vieram para tirar ele do objetivo dele? Quantas pessoas entraram para tirar ele daquilo? Mas ele tinha como certo, ele tinha que ir para o oeste. Não, mas vai para o oeste.
minha promessa é o S que eu vou. Meu propósito é esse. E quando você tem propósito, nada te tira dele. Você tem propósito? Tem. O pastor Vitor estava falando do mural dos sonhos. Por que o mural dos sonhos não pode falar, né? Deixa assim, o mural dos sonhos é ótimo. É ótimo. Você que não passou pelo processo, você pode falar de formas entre linhas, e aí quem fez entende. Vai entender. A gente não pode ficar falando muito, senão você não vai entender, querido. Tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta? O Chico colocou assim: um amigo me disse, na verdade é uma pergunta, né? Ele disse assim: um amigo me disse que as igrejas de hoje não têm curas milagrosas e batismo no Espírito Santo. Só pensam em ganhos. Então eu perguntei a ele: Deus mudou? Ele me disse: não. Então eu perguntei a ele: e sua fé? Aí ele falou aí ele disse assim: não falou mais comigo. Fiz mal? Não, eu acredito que eu vejo assim, sabe? Eu já pensei nisso já. Poxa vida, por que muitas vezes não, hoje não acontecem os milagres que aconteciam antes? Gente, não vamos colocar essas coisas, o que aconteceu lá com o que está acontecendo aqui. São situações diferentes. O Deus é o mesmo, nós que somos diferentes. A nossa fé é diferente. A maneira como nós somos participantes dessa fé, ou desse milagre, isso que mudou. Mas os milagres continuam acontecendo todos os dias, independente da onde você está. Os milagres acontecem. Então, talvez a sua fé, porque você esperou, não aconteceu, você desistiu. Então, na verdade, você nunca acreditou que o Senhor poderia dar. E sem contar, desculpa, sim, por favor. Sem contar que assim, muitas vezes quando se usa esse tipo de argumento, são pessoas que muitas vezes, Chico, eles estão espiritualizando o que não é espiritual. Eles estão querendo espiritualizar aquilo que depende dele. Ele tem que fazer, não adianta. Não adianta você achar que Deus vai fazer aquilo que é para você fazer, que Ele não vai fazer. Você vai passar a vida inteira orando e não vai acontecer absolutamente nada, porque é você que tem que fazer. E eu vejo também que, por exemplo, né, pelo jeito esse amigo, né, quando ele fala assim que não existe mais curas, não existe mais batismo no Espírito Santo, que as pessoas só pensam em ganhos, é muito do que a gente estava falando no início aqui. São pessoas que já se desgastaram com a instituição. Porque, vamos ser bem sinceros, vamos ser realistas, galera. Hoje, quando a gente liga a TV e vai ver as igrejas hoje, não tem como não criar preconceito, vamos ser bem sinceros. Então, hoje, essas pessoas que estão feridas, que acreditam que hoje os pastores só pensam no dinheiro, que não tem mais curas de verdade, que não tem mais batismo no Espírito Santo, é que, na verdade, a maior parte também dessa... Ou é aquela história que você acabou de falar, de que está tendo muito um olhar totalmente diferente, ou são pessoas que estão feridas, pessoas que, de alguma certa forma, encontraram líderes ruins, encontraram líderes que só pensaram em si próprio, não pensaram na construção da comunidade, não pensaram no Evangelho de Cristo, a verdade que liberta, a verdade que abre os olhos, né, que nos tira a miopia, que tira essa miopia, esse astigmatismo que existe dentro dos nossos olhos, e aí acabam matando as pessoas. E aquilo, poxa, mas a pessoa não tem que olhar o homem. Mas é muito difícil quando a pessoa ela não tem o conhecimento. Quando ela não conhece a verdade. Quando ela não conhece, ela não tem esse discernimento da palavra. Então, ela foi criada para ser alienada. Como a gente falou no primeiro papo de amigo aqui com o pastor. Quando a pessoa é alienada, ela tem dificuldade de enxergar e começar a pensar por ela mesma. Por ela mesma, exatamente. Né? São poucas igrejas que faz a sua membresia pensar por si. É aquela história que a gente falou da liberdade. Peraí, querido, você precisa ser livre. Mas você tem que entender que a liberdade, ela traz responsabilidade. A liberdade não é libertinagem, que você faz o que você quer. Não é bem assim. A liberdade é que você pode trabalhar sem peso. Se você pode fazer a sua vocação sem peso. Sem ter uma cobrança do que não, porque é isso e pronto. Não, você pode fazer, mas você tem que entender que tem responsabilidade. Que quando você assumir
a ter essa liberdade, você vai ter que também responder algumas coisas. Tem responsabilidades. Entendeu? Então, é esses pontos que as pessoas estão chegando. Tem muita gente, Chico, que está morrendo, que está triste, que hoje virou cético, que tem preconceito com a igreja devido à religiosidade, devido a uma igreja impositiva, lideranças impositivas ou lideranças com libertinagem. É mesmo. E pastor Tony, a gente já está há muitos anos aí no Evangelho, a gente sabe disso. De quantas histórias a gente não sabe de pastores que subia no púlpito, metia o pau na igreja, metia o pau expunha as pessoas lá, falava, ó, a gente está afastando um fulano de tal porque ele fornicou, ou porque ele traiu a mulher, ou porque ele não está dizimando na igreja, ou porque ele está fazendo... Beleza. E expunha na frente de todo mundo. Gente, acontece isso, tá? De chegar na frente de culto de doutrina e expor as pessoas na frente de milhares de pessoas. E aí acontecer isso, e depois o pastor ter coisas piores. Você pega, né? Você pega coisas piores. Assim, pecado é pecado independente do que. Mas na questão social, de ter coisas de crimes hediondos. De a gente ver questões de coisas super erradas e você olhar e falar assim... Poxa, mas tava punindo o cara e o mesmo pastor estava fazendo isso? Você entendeu? E aí, quantas pessoas não estão magoadas, não estão chateadas e procurando pessoas que falem sobre isso de uma forma descomplicada, de uma forma simples, de tipo assim, ó, filho, você... vamos explicar o porquê. Igual uma vez, né, como eu trabalho com jovens, os jovens têm muita essa dúvida de duas coisas. É sempre a mesma pergunta. Tatuagem é pecado? E a outra pergunta é, beber é pecado? São duas perguntas que são tabu. E a gente olha e fala, gente, é um tabu que não deveria ser, porque é algo que deveria ser explicado. É algo que deveria ser conversado. Não tem um peso, uma regra, porque as pessoas só focam nisso e esquecem de todo o resto. Foi até que eu estava conversando esses dias com um querido, né? A gente se preocupa tanto com a teologia da prosperidade, de ficar fazendo campanha sobre a chave do sei do que, e às vezes a gente... Por que não fazer uma campanha de quero ser menos mentiroso? Aí você forçou, né? Não é? Quero ser menos orgulhoso, quero ser menos hipócrita. Não é? E aí a gente vê que as pessoas elas estão travando nisso. Sabe o que isso é, pastor Vitor? Isso daí é o padrão. Sim. Esse é o padrão do mundo. Sim. É simples, então... O mundo hoje está dentro da igreja. Exatamente. E o diabo está trabalhando, está sambando dentro da igreja. E nós que devemos ter as respostas para ajudar o mundo, estamos querendo mais dúvida. Eu me lembro que eu falei, o pastor ele gosta de falar isso, o pastor Zé Carlos, que a igreja cristã, ela tem que andar na contramão do mundo. Só que com o tempo, essa contramão do mundo acabou entrando muitas coisas que estavam no mundo nessa contramão. E virou tudo mão. Acabou virando mão dupla, né? Mas o que nós fomos chamados para andar na contramão dessa contramão. O que seria a contramão dessa contramão? Hoje eu entendo muito melhor do que quando eu falei isso lá atrás. Sabe o que é? É tratar quem já está dentro. É tratar pessoas feridas. A igreja está mais ferida, né, do que as pessoas de fora. Exatamente. Então, de dentro, primeiro você tem que tratar os seus. Você tem que estar bem para cuidar das outras. Eu vou falar do evangelho para alguém, eu vou falar que Jesus transforma, que salva, que cura uma pessoa e eu não tenho transformação nenhuma, eu não estou liberto, estou cheio de vício, não estou evoluindo, eu estou com a mente ainda de escassez, com a mente do mundo, sabe? Tudo se resume a uma coisa: não se amolem aos padrões do mundo, desse mundo. Por que não experimenta uma transformação? Porque não quer renovar a mente, quer continuar com essa mente de escassez, desértica, com essa mente de escravidão, com essa mente egípcia. Aí não experimenta essa transformação e nem vai saber qual que é a verdadeira vontade de Deus para ti. É igual a questão de Moisés, né? Moisés foi lá, libertou o povo, teve todo o trabalho, libertou, aí... Gente, olha a questão. O povo Moisés foi lá, libertou, abriu o Mar Vermelho,
A pergunta é, se você olha um mar abrindo na sua frente e você tem que passar por meio dele e as águas todas divididas no meio, eu não desacreditaria de Deus nunca mais. E olha só, os caras teve mais de 10 vezes questionando a Deus e desacreditando em Deus. Ao ponto de Deus querer ir lá e falar assim, mano, vou acabar com todo mundo, porque a galera não entende. Não entende. É uma religiosidade, é um orgulho tão grande que o coração dessa galera tá fechado. E a gente olha isso na palavra e fala, nossa, que pesado. Só que hoje a gente vive da mesma forma. Não tá diferente. O espírito daquele povo existe hoje no meio da igreja de hoje. A galera com um pensamento desértico, com um pensamento travado. E aí, olha só, os caras abrem. O primeiro momento que eles têm, depois que eles passam disso, eles olham, começam a sentir fome e começam a olhar para Moisés e falar, ai, que vontade de voltar para o Egito. Aliás, cebola é desértica. Cebola não é bom. Viu, Miriam? Você tá aí que eu tô vendo. É desértico. Cebola não é de Deus. Porque eles olham e começam a ficar, ai meu Deus do céu, tô com saudade das cebolas e dos pepinos do Egito. Os caras estão com saudade de ser escravo. Ser escravo, exatamente. E é o que eu vejo hoje dentro da igreja. A igreja tem saudade de ser escravo. E é escravo de homem. E é escravo, não gosta de pensar. Então, Não gosta de ler a palavra. Não gosta de... Ai, a igreja hoje tá virando coach. Tá virando muito psicologia. Pastor, a gente ouviu isso. Teve gente que saiu da ICEM dizendo que a ICEM hoje só fala de psicologia. Ai, eu não gosto de ir mais na ICEM porque ela só fala de psicologia. Querido, a gente está ensinando você a pensar. Sim. Para você tomar as decisões por você. O pastor, ele não está te alienando. Tanto que eu falo isso. A gente fala de dízimos e oferta na igreja 2 a 3 minutos. Acho que no máximo 5 minutos a gente fala. E ele fala. O pastor só fala, vamos dizimar e ofertar. Só fala isso. E às vezes eu já até pensei, até já comentei isso com o pastor Zegar. Às vezes eu acho que a gente até erra de não falar. Porque é uma coisa tão natural, de tipo assim, eu tô dentro de uma comunidade, eu tô dentro de um lugar tão leve, que eu não preciso ficar falando que você precisa dizimar, que você precisa ofertar, porque é tão natural, eu tenho a minha liberdade. Então eu tenho que entender que a responsabilidade é, poxa, se eu uso um banheiro da igreja, se eu uso a luz da igreja, no mínimo eu contribuo. É uma coisa liberta, é tão livre nesse ponto. Só que as pessoas não querem ser autoritários. Precisa dizer pra você, eu tenho muita dificuldade disso dentro do departamento de louvor, porque nesses anos de departamento de louvor, eu vejo muito isso. Parece que a gente tem que tratar como crianças, de chegar e ficar falando, você precisa fazer isso, porque se você não fizer isso, você vai ter consequências. Aí a gente está voltando para a época das trevas. Exatamente. Para a época das trevas, onde, quer ter salvação, então você precisa me dar a sua colheita. E aí, a gente tem que colocar uma imposição e a gente olha Jesus Cristo. Jesus Cristo, o tempo todo, quando ele curava alguém, ele não olhava e falava assim, gente, o pai tá on. O pai tá on, eu sou o cara. Eu sou, eu sou filho de Deus. Não, o que ele fazia? A tua fé te salvou. Quando Jesus chegava nas pessoas e questionava as pessoas através de parábolas, o que ele estava fazendo? Fazendo as pessoas pensar. Exatamente. Ele estava dizendo assim, não adianta eu ter todo o poder se você não acreditar na verdade. Qual que é a verdade? A verdade é o filho. É o filho que leva ao pai. Se você não acreditar na verdade, você não é curado. Você não é... Chegou nos discípulos, olhou para os discípulos e falou, Pedro, Tiago e João, se vocês querem me seguir, deixa tudo e me segue. Então qual que é a situação? Se vocês quiserem, deixa tudo e me siga. Não está falando, vocês têm que me seguir, porque se vocês não me seguirem, a mão de Deus vai pesar. Não é isso, pastor? É verdade. A gente vê pessoas morrendo dentro das igrejas. O índice de pessoas se matando com depressão dentro da igreja. E pessoas com medo de procurar médico para se ajudar. Pessoas com alta depressão. Aí você fala, você fala, pastor Vitor, você concorda com procurar psicólogos, que é médico, psiquiatras que são médicos, que Deus
deu a habilidade para tratar a vida ali das pessoas, e aí você olha a situação e você fala assim, você concorda que crentes devem procurar? Eu concordo se você vive numa igreja dessa, uma igreja de escassez, tem que procurar. Tem que procurar. Você vai morrer? Agora, dentro de uma igreja no qual se trabalha a questão emocional e tal, exatamente, e você tem todas as ferramentas, e você ainda continua com isso, você tem que se converter. Isso. Você tem que se converter, você tem que... Ou é aquilo, não confiou, não confiou nos pastores, porque ainda existe preconceito. Muito. Existem coisas que precisam ser libertas, precisam conhecer a verdade. Então, é difícil, né, pastor? Como que a gente tem que trabalhar com a igreja de hoje? A gente hoje trabalha, a gente está falando para pessoas, e a gente está falando com você que está aí, e essa live está indo para você, que hoje tem essa dificuldade de acreditar na instituição igreja. Isso. Na instituição igreja, que infelizmente está corrompida. Olha o escândalo aí, eu falei que ia ser polêmico. Eu falei que ia ser polêmico. E qualquer coisa, não fui eu que falei, foi o pastor Careca que falou. É polêmico. Então é isso. Então eu acredito que nós precisamos começar a ter a maturidade que Paulo disse. Que Paulo fala que nós precisamos sair do leitinho materno. Nós temos que deixar de ser crianças que tomam leite e começarmos a ser homens e mulheres espirituais. E o espiritual é a consequência do equilíbrio, que é o emocional. O seu emocional atrapalha no seu espiritual. E o seu físico, se você não trabalha a questão física, você tem a dificuldade. Por quê? Claro. Quando você está com fome, você consegue ter um emocional maduro? Não consegue. Emocional, eu quero comer. Eu fico irritado. Eu quando estou com fome, no sábado até o pastor falou, Vitor, fica feliz. Eu falei, você não comprou o café, eu não estou feliz. Eu estou bravo, porque eu não estou bem, eu estou com fome. E é isso. Então, um precisa do outro. Tanto que a gente vê que existe uma trindade. É o equilíbrio. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o verbo, a palavra. O Espírito Santo é o quê? O Espírito, o avivamento, é o contato com Deus. E Jesus, o emocional. O cara veio passar tudo o que nós passamos para falar assim, eu venci o mundo. É possível. Vocês conseguem vencer. Obras maiores vocês farão. Mas qual é o grande problema da igreja? É que ela trata somente superficial. O espiritual. Ou só o teológico. Não adianta. Você vai ser um ser totalmente espiritual. Você vai deixar de ser um ser, porque o ser não é só espiritual. Mas aí pega muito naquela palavra, né, pastor? A gente precisa ser santo, porque a palavra diz que nós temos que ter santidade. Querida, é verdade, nós precisamos ter a santidade. Mas sabe o que é a santidade? É os três em equilíbrio. É equilíbrio, exatamente. O seu corpo precisa estar bem, o seu emocional precisa estar bem e o seu espiritual precisa estar bem. É um relacionamento, pastor Tony. Agora, deixa de tratar um desse, os outros dois... Eu vou dar um exemplo para você da questão da nossa pastora Ana, para a gente finalizar. Da questão da pastora Ana. Se você só dá a questão física com ela, que é beijo, o abraço, e só dá a questão espiritual de levar ela para ter um contato com Deus, é suficiente? Não. E se você não dá o emocional, que é a questão de amar, no momento que você não concorda, você estiver mal ali, você conversar com ela, de entender, vai voltar. Ou de só ter o espiritual, ou só ter o emocional, mas não ter o físico. Às vezes, quantos casais que há mais de ano, Deus revelando aí, segura a bomba. Segura a bomba. Agora que chegou a polêmica. Agora que chegou. Quantos casais aí já não dormem juntos, Só que dentro da igreja é o casal do ano. É o casal do ano. É o casal perfeito. Ou aqueles casais que dizem assim, eu nunca briguei. Há mais de anos eu nunca tive uma briga com minha esposa. Desculpa, querido. Então tem alguma coisa com problema. Você fala, nossa, então quer dizer que tem que ter briga para ser bom? Não estou dizendo isso. Não é isso. Mas absolutamente. Na vida a gente sempre vai ter momentos de falha pra gente ir ajustando. É isso que você aprende nisso. Você aprende nisso. Eu sou baixinho, filho.
Você entendeu? Você vai ter esses desgastes, você vai ter esses concertos, você vai ter essas construções. Você vai construindo, você vai crescendo dentro disso. Então, é aquilo, não estou falando de brigas que precisa sair no tapa, que, pelo amor de Deus, se tiver alguém aí, me ajuda eu. Liga pra polícia. Liga pra Maria da Penha, por favor. Faz o disco de denúncia aí. Mas não, mas é de onde? Tipo, não concordo. São duas pessoas totalmente com culturas diferentes. Sim. Tony, eu não concordo com isso. Ô pai, então vamos construir junto? Eu dentro da minha cultura, você dentro da sua cultura, vamos criar um... Vamos juntar? O que falta pra mim? Porque o nosso filho, ele tem essa cultura. Geralmente com pais, quando estão para ter filhos, eles fazem isso. Eu lembro quando eu e a Jaque tinha uma cultura e tinha outra. Então, não é nem você e nem eu. Vamos construir juntos? Para que a gente consiga encontrar o equilíbrio. O equilíbrio. Né, pastor? Então, glória a Deus. Eu creio que seja isso. E só para finalizar, a última pergunta, porque a Jaine está aqui. Então eu vou colocar só a da Jaine. Bom que você está aí, Jay. Para a gente finalizar, e aí a gente já vai revelar qual é o time do pastor polêmico, careca, que está aqui hoje. Sou Johnny. Só rapidinho. E tem pessoas que, por exemplo, eu estou chamando o pastor de careca. Aí fica magoado porque eu estou chamando de careca. Aí a pergunta é, eu estou mentindo? Isso de acordo com a Constituição, Estado de Direito, eu vou ao STF. Tá assim, e pastor, vamos ser bem sinceros. Quantos dentro da igreja hoje não estão sendo no STF? Tem um monte de juiz do STF dentro da igreja hoje. Investiga, julga, acusa e condena. Então cuidado, viu, galera que é STF aí. A gente tá de olho em vocês. Dentro das 100, ó, vai ter o povo, viu? O povo que vai... o povo. O povo vai tirar vocês do comando. Amém? Mas vamos lá. Então, a Jaine perguntou assim. Qual o papel da liderança com a pessoa que precisa de ajuda emocional, espiritual, e não consegue pedir por essa orientação? A pessoa precisa... Precisa, mas não consegue pedir ajuda. Qual é a atitude da liderança nesse caso? Tá vendo ali? Isso. Olha só, Jair, o que acontece. Eu, de verdade, eu vou olhar para você, vou olhar para essa pessoa, vou falar, tá tudo bem? Você vai falar, tá. Eu falo, tem certeza que tá tudo bem? Tá. Porque se você não pedir ajuda para mim, fica difícil eu entrar. Não tem uma bola de cristal, né? Vou te pedir, não tem como, eu não posso saber, eu não tenho como. A não ser, obviamente, que Deus me revele. Porque Deus pode me revelar, olha, vai até ali, que ali assim, aí é uma outra situação. Mas no normal, ou seja, 99% das situações, tem que pedir ajuda. Esse é o grande problema que tem acontecido. Isso é religiosidade, Jair. Muitas vezes as pessoas não pedem ajuda por orgulho. Porque, não, eu sou crente, eu resolvo meus negócios. Que isso? Aí ele colocou ref nelas. Então, seria o ideal. O ref é libertador. Divisor de águas, né? É um divisor de águas, realmente. Bem entendido. O ref é um divisor de águas quando você se submete ao processo. Isso. Porque senão é só o ref. Eu também não posso deixar porque sempre está com a gente aqui o Rafael. Perguntou assim, Rafa, como o senhor faz para contextualizar a palavra para os tempos atuais, para o maior entendimento e atração para mais jovens? Boa pergunta, hein? Olha, Rafaelzão, aqui ó, de sniper. Foi pergunta de sniper. Você sabe que é por isso, Rafa, que hoje existem várias traduções, né? Versões da Bíblia, que é exatamente para ajudar nesse sentido, porque se você pega a Bíblia, é complicada de entender, então é muito mais fácil eu passar para você, eu falar para você, como nós estamos falando aqui. Fica mais fácil? Aberto, né? Aberto, sabe, sem Conversa de palavras amigo. difíceis, sem aquela coisa jargões de evangeliquez, né, que chama, né? Não precisa disso. Isso é religiosidade. Então, Rafael, o ideal é o quê? Se você tem dificuldade em aprender, procura uma tradução, uma versão, na linguagem de hoje, por exemplo. Ela é muito mais fácil de você entender. E outra, quem não entender e tiver dúvida, nós estamos à disposição para poder estar explicando dentro daquilo que tiver ao nosso alcance,
a dúvida que você tiver. Só que eu preciso saber a dúvida que você tem, né? Não é bem assim? Precisa ser claro, né? Ser claro, né? Sim. Então é isso aí. Ó, tem uma galera aqui que tá zoando um pouquinho com você, viu? Meu Deus. Ó, Deixa, primeiro o Jonathan Antoniessi falou assim, falou, a gente tá falando de careca, ele falou assim, carecofóbico, um abuso. Boa, Johnny. Boa, Johnny. A Anne colocou assim, quem tem Black Power não pode ir pra igreja que tem pastor careca, é ofensivo. Também, eu tô anotando tudo e isso vai ser levado ao STF. Da igreja. Da igreja. Dos juízes da igreja. É da igreja. Vamos lá, então a galera colocou aqui quais os... Deixa eu só explicar uma coisa. Por favor. Eu não sou careca. Ah, tá. Não, eu tenho a mente brilhante. Acabou. Esclarecido? Acabou. Entendeu? E os seus black? Os Black Power não tem mente Os black brilhante. power não tem mente brilhante. Não dá Tá pra bom? ver nada. Vamos lá. Colocou assim, gente. A galera tá dando palpite pra você aqui de qual time que você torce. Colocaram assim, ó. A pastora Márcia colocou Palmeiras, porque tem uma luz verde atrás dele. Ali, ó. Tem uma luz verde atrás de você. A Anne colocou, ele torce por Guarani. Acho que por causa da luz também. Verde. A Elza colocou assim, Santos. Santista. Quem mais? Quem mais deu palpite Deixa eu aí? ver. Quem mais aí, galera? Coloca aqui pra mim que eu quero ver. Quem acertar vai ganhar um super abraço. Super abraço. Domingo. Domingão. Aliás, Domingo. ó, você que não é da ICEM, vem na ICEM. Gente, a gente tá tendo cultos maravilhosos, tá surpreendente. Ó, quem tava no culto passado, coloca aí qual foi as experiências. Meu, foi maravilhoso. O pastor tava pingando óleo. Tava. Onde ele tava passando, tava ficando poça de óleo. Escorregou 2 vezes, tive que segurar. Escorregou. A gente teve uma Santa Ceia maravilhosa. O David colocou assim, perda de cabelo, deve ser Santos. Tá falando que é por causa que você é velho. Nós vamos conversar, Dê. STF. A Jaine colocou, ele gosta de blusa verde. Tá querendo dizer que você é palmeirense. Ou alguma coisa do verde aí. Me ajuda aí. Tá bom? Que lado você tá? Fala aí. Então, gente, vamos colocar aqui. A Anne colocou, amo vocês. E falou que tá muito engraçado. O Chico colocou que é Vasco. Meu Deus do céu. Vasco da Gama. O Johnny colocou Guaratinguetá. Depois de tudo isso eu nem vou falar nada. Não, vou falar, né? Vamos falar? Vamos falar? Então, pra gente finalizar essa live, o pastor Tony vai falar o assunto tão polêmico que é qual é o time que o pastor Tony torce. Galera querida, meus irmãos, meus amigos, assim, olha, prestem atenção que talvez até vocês se convertam dos maus caminhos, tá? Sede santos, assim como o Senhor é santo. Entendeu? Traduzindo, seja santo como o Tony é Santos. Isso. Elzinha, te espero domingo lá pra te dar um abraço. E o David também. O David vai com tapinha. O David vai Você ser chamou de velho. Me chamou de velho. Eu não sou velho, rapaz. Olha! Eu sou idoso. O Chico, que deu certo. O Chico aqui acabou de dar uma alfinetada em você. Colocou assim, Capivari. Por que será? Já tá encerrando, né? Tá encerrando. Começou as ofensas, que aí eu vou pro STF de verdade. Vamos colocar lá, vamos colocar assim, ó, a gente Chico, vai... Me ajuda aí. A gente vai começar a ter uma igreja autoritária. É isso, não vai ver. A partir de domingo que vem, Chico, você não vai estar na igreja. É isso mesmo. Vai ser agora Seu autoritário. carro vai ficar lá fora. Eu vou... O seu carro não vai ficar nesse estacionamento também, mas... Eu disse por causa do estresse e por isso a perca de cabelos. Falou que você anda estressado e perdeu o cabelo. O David. David, nós precisamos ter uma conversa muito séria, viu? Ó, a Elza colocou, eu quero um abraço mesmo, porque ela acertou. Isso, mas você só vai receber se tiver Se for lá em 100. lá. Isso, se for lá em 100. Então você já é a nossa convidada, Elzinha. Pronto, Elzinha. Vem lá, vem que vai ser uma bênção. Tá Elzinha bom? é bênção. Então, gente, Deus abençoe. Pastor Tony, você viu que foi rápido? Voa, não voa? Vou muito tempo, mas... 1h30 de live. Nunca mais eu falo o que eu falei. É porque passa Oi, rápido gente. e você Passa que muito interage, rápido. você que está aqui, Isso. a gente entra nas conversas e vai embora. Essa é a proposta.
A proposta é ser leve, a proposta é ser trocas de ideias, tá bom? Então você ainda que não compartilhou, você que não curtiu, curte agora, bota aí o seu joinha, bota o seu coraçãozinho e coloca aqui, você gostou da presença do Pastor Tony? Você quer que ele volte o ano que vem? Por que o ano que vem? Porque agora a gente já está com a agenda até o final do ano fechado. Não quer que volte? A sua opinião é válida. A sua opinião é válida. Coloca aí, não gostei, tudo bem. A sua opinião é válida. É válida. E aí você coloca aí o que a gente deve melhorar, que é importante, Isso, a sua opinião é importante. Esse feedback pra gente é muito importante. É importante. E nós vamos melhorando. Sim, nós estamos melhorando. A cada dia. Cada dia. Posso deixar nessa consideração. Por favor. E a gente vai fazer o print. Sim. O nosso famoso print. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua participação, agradeço por essas perguntas que nos ajudaram muito a refletir, nos fez pensar também. Isso é verdade. Muitas delas, muito obrigado. Continuem compartilhando, continuem firmes na fé, continuem olhando para o objetivo e tenha certeza que nós chegaremos e vai valer a pena. Vai valer a pena. Verdade. Isso, muito obrigado mesmo, viu? E ó, a sua intercessão funcionou, a internet não parou depois Isso. que a gente pediu a sua intercessão aí na internet. As suas orações. Agora vocês E, podem gente, baixar a mão. agora pode baixar a mão aí, viu? E eu peço pra vocês, né, que vocês ajudem a gente. Hoje só tem eu aqui fazendo tudo na questão de produção. Você sentir no seu coração de ajudar de alguma forma, pode ser aqui presencialmente, financeiramente. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Pode ser de qualquer forma. Às vezes você quer fazer alguma ajuda financeira também, alguma doação para esse projeto, para alguma coisa. Procure a gente, procure qualquer um dos nossos pastores, ou a gente aqui no inbox, ou na nossa igreja, para que a gente esteja melhorando para você, porque essa live é para você. Amém, queridos? Tamo junto. E o Johnny colocou aqui: Tony, Zé Carlos, Márcia, de novo. E quero a Jaque e o David. Isso daí. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Aliás, você que é patrocinador aí, você que tem uma empresa de comes e bebes. Isso. Precisamos de um patrocinador. Já tá aqui. Aliás, vai lá na Santos, do nosso pastor Tony. A nossa óptica Ana, que também é da nossa pastora Ana. Eles têm os melhores preços da região. Na Zona Leste hoje, eles são referências dentro do ramo dos dois. Sim. Então, desse ramo de visão, os dois são referências. Vai lá, visita, que vocês vão ver que os preços são incríveis e tem um profissionalismo e uma qualidade maravilhosa. Se você quer divulgar a sua empresa, vem aqui, troca uma ideia e a gente divulga vocês também. E lembrando, o Projeto REF está aqui para trazer esse curso de inteligência emocional através da palavra, através da psicologia, da neurociência e até mesmo da física quântica. É top. Até porque todos nós lemos em todo o tempo o maior livro de neurociência. De neurociência, que é a Bíblia. Eu não gosto de autoajuda, eu odeio autoajuda. Querido, a Bíblia é autoajuda. Sim. Tá bom? Autoajuda é isso, né? Ela te autoajuda. Tá bom? Então, você... Quer dizer que os baixinhos ajudam, não ajudam só. É só os altos, viu, pessoal? Só ajuda os altos. Os baixinhos, infelizmente, fica pra próxima. Tá bom, pessoal? Vamos tirar um print? Vamos. Eu quero que você aí, quando eu falar 1, 2, 3, print, você tira esse print e marca a gente no seu story ou no seu feed. Marca a gente lá. E sem oficial ou Igreja Cristo Essência Maior. E a gente vai estar repostando você lá na nossa página do Instagram e do Facebook. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e print! Aê! Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês. Pastor Tony, muito obrigado. Até domingo. Até domingo. Estaremos juntos. Verdade. Domingo nós temos o culto às 18 horas. Nós temos o nosso Lava Rápido na sexta-feira, das 9 às 4 da tarde. E no domingo, no sábado, nós temos também o nosso Lava Rápido, das 9 às 17 horas da tarde, tá bom? Traz seu carro que vai ficar uma bênção e você ajuda na nossa reforma que nós estamos trabalhando para melhorar para você. E sem, vem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.